com vocês? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Mais uma vez aqui estamos com mais um tema, né? Na verdade, eu quero expor aqui a minha alegria, sabe? De falar sobre esse assunto, de lembrar você ou mostrar a você, jovem, principalmente os jovens que não se atentam muito, não leem muito sobre a história da igreja, né? Tanto na igreja primitiva, a igreja na Idade Média, e não sabe dessas maravilhas, como eu vou abordar aqui os moravianos. É coisa tremenda, sabe? É algo assim maravilhoso que alegra o meu coração, porque eu sou evangelista. Então, quando eu ouço o que esses jovens nessa época fizeram, sabe, porque esse povo, essa união de irmãos, irmãs, de famílias que sendo foragidos, perseguidos pela Igreja Católica, e esse conde, sabe, que deu apoio, sabe, cedeu sua fazenda para que essas pessoas morassem e trabalhassem lá, e depois foram crescendo ao longo dos anos, crescendo, e foram para o comércio, passaram a ser comerciantes, e Deus foi abençoando, o derramar do Espírito Santo no meio desse povo. Então eram de pensamentos diferentes, de linhas diferentes, né? Porque são famílias que vieram de outros lugares e acabaram se encontrando ali, né? Na antiga qual o país hoje? Tchecoslováquia? Não. Quando eu lembrar aqui, no vídeo ele fala sobre o país, né? Tchecoslováquia, esses tchecos, que hoje nós conhecemos como República Tcheca. Mas houve no passado Tchecoslováquia, eram os tchecos e eslovacos, né, juntos, que formavam a Tchecoslováquia. Mas hoje é só a República Tcheca, que era antiga, né? Na Boêmia ali, da parte da Alemanha, né? Muito tempo atrás. Isso foi em 1700. Então, e esse povo, eles chegaram, inclusive no início eles se desentenderam, começaram a brigar, porque tinham pensamentos diferentes de cultuar a Deus, sabe? A instituição, assim, a forma, o culto em si. Então começaram a brigar entre si. Aí esse conde, Zinzendorf, deu uma dura nele, né? Falou, vocês têm que se entrar num consenso aí, nessa situação que não pode ficar, né? Deus não se agrada disso aí. Então eles se reuniram lá e tal, e entraram num consenso, num acordo, e pararam de brigar, e se perdoaram uns aos outros, e dali Deus se agradou disso, e derramou seu espírito. Houve um avivamento naquele lugar tremendamente, que eles começaram a enviar missionários para todo canto. Claro que eu estou resumindo essa história, né? Mas há dois jovens aqui que vai citar aí nos vídeos que serão passados, que eles se venderam, eles venderam como escravo para pegar o dinheiro e bancar, custear a passagem de navio para ir até o local. Sabe? Então é uma coisa tremenda, maravilhosa. Imagine, depois de alguns anos, eles fizeram uma torre de vigília, que eles colocavam turnos, né, diários, eles saíam do trabalho, trabalhavam, né, depois vinham, ocupavam seu espaço de tempo lá na torre de oração, depois vinha outro grupo, isso, sabe, iam trocando entre homens e mulheres, por 100 anos, 24 horas por dia. Não, fala sério, é um negócio, sabe, maravilhoso isso aí, que nos ensina, e as pessoas nem sabem disso, não comentam sobre esse povo. Era, sabe, o protestante, assim, fogo puro. Sabe o que você chama hoje de pentecostal? Era esse fogo, era esse pessoal aí, canela de fogo, sabe, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então é disso que a gente vai abordar aqui. Espero que você goste, que você aprenda. Se você já leu sobre esse assunto, faça de novo uma releitura, porque é maravilhoso, é glorioso, nos edifica, nos alegra, sabe, nos ensina, nos desperta. É grandioso, é poder de Deus na vida das pessoas. É uma pena que hoje, infelizmente, as denominações é cada um para si, cada um para si, Deus para todos. Não há união, não há unificação, como eles fizeram. Brigaram, mas se tornou uma unidade, uma só igreja de Cristo. Aqui, infelizmente, nos dias de hoje é uma bagunça. Eu puxo sardinha para o meu lado, eu puxo sardinha para o outro, eu critico esse, critico aquilo. Infelizmente, essa igreja do Senhor desfacelada. Infelizmente, eu digo infelizmente com tristeza no meu coração,
que vivemos esses dias de hoje. Amém? Então, vamos ao vídeo, né? As imagens, tá? E eu vou fazendo um comentário, sabe, sobre eles, sobre os moravianos, tá bom? Que Deus abençoe você em Cristo Jesus, continue conosco, deixa um likezinho, assine o nosso canal, nos ajude a crescer, tá bom? E o YouTube te informe de outros vídeos que eu também vou estar sempre postando toda semana, tá bom? Que você venha nos seguir, que venha nos ajudar e venha ser abençoado, tá bom? Esse é o canal Interagindo com o Cristão. Que Deus abençoe você. Muito obrigado e vamos na sequência aí, então, a matéria. Esta é a história dos morávios. Em 1722, um grupo de refugiados protestantes da Morávia encontrou refúgio na propriedade do conde Zinzendorf, na Saxônia, Alemanha. Zinzendorf era um homem de grande consagração, totalmente dedicado a uma vida de serviço para o seu Salvador. Seu coração se comoveu com a situação desses cristãos que haviam sido perseguidos em sua terra natal e se dispôs a fazer o seu melhor para ajudá-los. Na propriedade do conde, os morávios formaram a comunidade de Herrhut, que significa guardado em segurança pelo Senhor. A notícia logo se espalhou nas proximidades da zona rural que crentes perseguidos poderiam encontrar asilo na propriedade do conde, e refugiados de diversas origens protestantes vieram para fazer de Herrhut seu novo lar. Previsivelmente, um grupo tão variado vivendo em tanta proximidade logo entrou em choque devido às divergências doutrinárias e de tradição eclesiástica, dentre outras. O conde interveio e elaborou um pacto em que todos os que viviam em Herrhut teriam de se comprometer com a unidade cristã. Por livre vontade, eles assinaram um acordo para acabar com suas disputas sectárias e viver em comunhão cristã. Isso mudou imediatamente a atmosfera dentro da comunidade. Homens que tinham recentemente brigado com outros passaram a se unir em pequenos grupos de oração e louvor. Pouco depois, em 13 de agosto de 1727, durante uma reunião de toda a comunidade, aconteceu algo que todos reconheceram como um inconfundível derramar do Espírito Santo sobre toda a congregação, tão maravilhoso que era absolutamente indescritível. The Spirit at Work, o Espírito em Ação, Oswald J. Smith. Alguém testemunhou: nós aprendemos a amar. Outro disse: desse momento em diante, Herrhut passou a ser uma igreja viva de Jesus Cristo. Desse avivamento de sua ênfase em unidade e amor fraternal, surgiu uma visão de missões com o objetivo de alcançar o mundo inteiro. Se existe uma história que mexe comigo e me leva a uma reflexão profunda sobre meu trabalho no reino, é quando leio sobre os morávios, que se venderam como escravos para que o nome de Cristo fosse conhecido. Quero compartilhar hoje apenas um trecho da história desses valentes, e que este maravilhoso exemplo sirva de inspiração para todos nós. John Leonard Dober e David Nitzman, ambos nasceram na Morávia, que hoje é parte da República Tcheca. David nasceu em 18 de dezembro de 1695 na cidade de Soldau nad Odrą. Tanto David quanto John Leonard sentiram a necessidade de levar a palavra de Deus a outros continentes. David Nitzman e John Leonard escreveram a um fazendeiro britânico, que também era governador das Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, e pediram sua permissão para evangelizar os escravos negros que trabalhavam em suas terras. Esse fazendeiro era ateu
e respondeu a John e David: jamais permitirei qualquer pregação religiosa em minhas terras. David e John então propuseram ao fazendeiro que eles queriam se vender como escravos para ele. Se ele aceitasse, que então comprasse os dois. O senhor de terras aceitou. Com o dinheiro pago pela venda de sua liberdade, David e John Leonard compraram as passagens de navio até as Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Eles deixaram a segurança de suas casas e famílias e embarcaram no porto de Copenhague para se tornarem os dois primeiros missionários da Igreja Moraviana em 1732. Quando o navio partia do cais, a esposa e filhos de David Nixon imploraram no porto para que eles desistissem e ficassem em casa. Mas o chamado e o coração de Deus para esses agora escravos nas Índias Ocidentais do Caribe foi ainda maior que o chamado de casa. Enquanto o navio saía das docas, os dois gritavam do navio: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. Esse grito se tornou o lema do movimento das missões da Igreja Moraviana. Os dois sentiram que seu sacrifício era minúsculo em comparação ao sacrifício de seu Salvador. Eles amavam Jesus com tudo o que podiam e que queriam andar em obediência, sabendo que o Deus que lhes chamava é o Deus que dá coragem, graça e a bênção para a tarefa. Eles experimentaram e modelaram a verdade expressa por Paulo em Filipenses 4,13. Eu posso fazer tudo através de Cristo que me dá forças. Então, queridos, paremos de reclamar por tão pouco, sejamos mais gratos a Deus e procuremos cumprir a carreira que nos foi proposta. Amém? Busque compreender o seu chamado em Deus, viva a plenitude daquilo que Ele preparou para você. Que Deus abençoe. Amém. Em uma visita à corte do rei de Dinamarca, Zinzendorf encontrou um escravo na ilha de São Tomás, Anthony Ulrich. Anthony tinha sido batizado e discipulado nos princípios básicos da fé cristã. Se apenas alguns missionários viessem para a nossa terra, disse ele, certamente seriam calorosamente recebidos. Muitas e muitas vezes, à noite, eu ficava sentado à beira do mar, suspirando no fundo da minha alma em direção à Europa cristã. Também tenho um irmão e uma irmã em cativeiro que anseio conhecer o Deus vivo. Isto acendeu uma chama para missões no coração de Zinzendorf. Ele retornou a Herfurt e, na primeira oportunidade, relatou aos irmãos a comovente história de Anthony. A obra missionária em terras estrangeiras já tinha sido previamente discutida entre os irmãos, e um pequeno grupo de homens solteiros havia feito um pacto entre si para responder à primeira chamada clara que viesse ao seu conhecimento. Começaram a se preparar, estudando medicina, geografia e línguas. Logo após o término do serviço do dia, eles queriam estar prontos e estavam ansiosos pelo dia em que cruzassem os mares para compartilhar o Evangelho. Um jovem moraviano, Leonard Dober, tornou-se particularmente preocupado com os escravos nas Índias Ocidentais, após ouvir o relatório do conde Zinzendorf. Cheio de zelo e expectativa, Dober escreveu ao conde e se ofereceu para servir em São Tomás. O conde leu a carta à congregação, mas a princípio os irmãos foram resistentes, sendo gente simples que sabia pouco sobre o mundo além dos mares. Além disso, naquela época nenhuma das grandes igrejas protestantes da Europa havia enviado missionários ao exterior, e para a maioria parecia imprudente e insensato assumir tal risco. Mesmo assim, Dober permaneceu firme e escreveu novamente para a congregação. Os irmãos então se reuniram e, depois de receberem uma palavra que acreditaram ter sido do Senhor, cederam e concordaram com a empreitada. Este foi um acontecimento histórico na vida da igreja. Pela primeira vez na história da Europa protestante, uma igreja tomou uma decisão deliberada para assumir a tarefa e enviar um missionário para pregar o Evangelho nas regiões
não alcançadas além dos mares. Às 3 horas da manhã de 21 de agosto de 1732, Dober, juntamente com David Nixon, que foi escolhido para ser seu companheiro de viagem, ficou esperando na frente da casa de Zinzendorf. O conde tinha passado a noite inteira em oração. Ele os levou em sua carruagem até Bautzen. Eles desceram nos arredores da pequena cidade e, ajoelhando-se na beira da estrada tranquila, oraram juntos e receberam a bênção do conde e depois se despediram dele. Enquanto caminharam a pé em direção a Copenhague, não faziam a mínima ideia de que estavam abrindo caminho para o grande movimento missionário moderno. Na verdade, pareciam mais vendedores ambulantes que pioneiros em uma nova missão. Usavam casacos pretos e curiosos chapéus de 3 pontas. Carregavam trouxas em suas costas e apenas 30 shillings em seus bolsos. Não tinham recebido instruções claras do conde, com exceção da ordem de fazer tudo o que o Espírito de Jesus Cristo. Sabiam pouco sobre a condição social na ilha São Tomás. Não tinham nenhum exemplo a seguir. Tampouco tinha agência missionária ou igreja para suprir suas necessidades. No entanto, estavam partindo para uma parte do mundo onde, até então, nenhum pé de missionário havia pisado. Amém.